Elivaldo Barbosa, nós temos visto prefeitos, governadores em todo o Brasil e prefeitos nos municípios piauienses e brasileiros reclamarem da dificuldade de conseguir dinheiro para investimentos, recursos. A falta de recursos é um grande problema, é um grande entrave, Elivaldo. As receitas dos municípios caíram de forma drástica. Hoje, o que entra nas prefeituras dá mal, quando o gestor tem muita qualidade, dá mal para o custeio das despesas. Faça uma ideia, investimentos, então nem pensar. Tá certo. Elivaldo Barbosa, vamos conversar aqui com o vice-presidente do Banco do Brasil, Eduardo Pereira, piauiense Eduardo Pereira, já está aqui conosco. Vice-presidente, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Tudo bem, Eduardo? Como é que vai? Prazer. O vice-presidente que trabalha com este viés, o dos investimentos e a possibilidade de firmar convênios com prefeituras e também com os governos. Vice-presidente Eduardo Pereira, como é que o Banco do Brasil tem olhado para este assunto, para esta questão que é os investimentos, a possibilidade de ajudar os municípios? Primeiro, boa tarde a vocês, muito obrigado pela oportunidade, um abraço do doutor Jesus Filho. O Banco do Brasil olha tudo isso com a sensibilidade de sempre. É um banco de 210 anos, então ele perpassou a história do país, a história econômica, social e política, em todas as suas possibilidades e vieses e tudo mais, e se manteve sempre ativo e presente nas agruras e nas alegrias dos gestores, inclusive, né? O Banco do Brasil, por exemplo, tem uma pegada agro. É o grande banco do agronegócio. Investimentos em agronegócio. Investimentos no agronegócio, que tem uma transversalidade, não resta dúvida, com negócios de governo. Mas os municípios realmente passam por dificuldades, nós sabemos. A nossa área no Banco do Brasil, a vice-presidência de governo, é justamente a que estabelece o guarda-chuva para as operações com os municípios, com os estados, com os tribunais. São depósitos judiciais, por exemplo, dos tribunais, precatórios, fundos previdenciários, RPPS, que hoje os prefeitos têm que se atualizar. Principalmente os gestores municipais e gestores estaduais têm que se atualizar e buscar estabelecer para os seus municípios, fortalecer, dar corpo e volume a um trabalho efetivo previdenciário em cada um deles. RPPS. São os fundos de previdência dos municípios, né? Então, as operações, elas acontecem a cada momento. Acontece que o crédito existe, mas é necessário que cada prefeito, cada gestor estadual faça o seu dever de casa. Eu, como vice-presidente do Banco do Brasil de governo, eu assino todo dia inúmeras operações para municípios do Brasil todo. Condições aceitáveis, condições atraentes. Nós temos um programa de eficiência municipal, já com adesão, por exemplo, da Prefeitura de Teresina, Prefeitura de Parnaíba, está na esteira Oeiras, Corrente está também buscando melhores informações sobre isso e organizando, porque tem que aprovar a lei municipal para acolher, para buscar a operação. Então, esse programa de eficiência municipal, ele atende com cerca, por exemplo, de 2 milhões, 5 milhões, 40 milhões, dependendo da capacidade do município, do aspecto populacional também e dos aspectos de risco. Dentro do rating, que é da faixa, da variação de risco, tem que estar em torno do risco B, para que não haja uma dificuldade. Quando o senhor fala do risco, o senhor fala assim, mais ou menos o seguinte: qual é a possibilidade daquele município não arcar com o compromisso? Exatamente. E aí o banco evita de fazer esse tipo de contrato? Exatamente. Agora, assim, e se nós levamos isso em consideração, como é que está a situação dos municípios do Piauí? Eles estão mal avaliados? Eles não estão bem avaliados. Um ou outro sobressai na sua organização, na sua gestão, no sentido de azeitar, de preparar o terreno relacionado ao rating e ao próprio risco para contrair empréstimos ou operações com quaisquer bancos que sejam. O endividamento, por exemplo, é um fator que complica a atração de mais linhas de crédito? Endividamento, a inadimplência. Baixa arrecadação? As arrecadações são trabalhadas, mas
o banco dispõe, inclusive no nosso setor, de consultores para trabalhar, inclusive aqui a superintendência, nós temos o superintendente Pio Gomes, o gerente do setor público, Robert, para justamente trabalhar e ir desenhando e construindo condições para que um determinado município possa... É como se o banco oferecesse não só um empréstimo, mas também uma espécie de consultoria para o município. Não tenha dúvida, é exatamente isso. Uhum. Até porque nós também temos a maior universidade corporativa do mundo, que é a UniBB. A Universidade UniBB e a UniBB Setor Público possibilita via digital, via web, cursos para os gestores municipais. E eles sabem disso. Uhum. Não é? Então, não basta só querer buscar uma operação junto ao Banco do Brasil, que é um banco parceiro, é um banco que chega junto e tudo mais, mas é necessário que se faça um trabalho de pavimentação para que isso aconteça. Agora, em relação, por exemplo, à oferta de crédito com parcerias público-privada, o banco, nessa área da governabilidade, da governança, ele também pode agir como indutor? Pode agir como indutor. O banco é um indutor. O banco é um banco público com espírito privado, mas pode ser considerado também um banco privado com espírito público, porque hoje ele vive essa dicotomia e para, inclusive, conseguir sobreviver junto aos players de mercado, porque ele é um banco com ações no mercado. Agora isso nos gera também uma contradição, como, por exemplo, nós estamos vendo no caso da Petrobras, que é uma empresa pública que está tentando competir com o mercado, está se balizando pelo preço de mercado. Isso acaba dificultando um pouco mais a relação do banco com o interesse público, por exemplo? Não dificulta porque há um trabalho muito bem feito, porque o investidor, os fundos e tudo mais, e as ações em mercado, eles capitalizam o banco para gerar naqueles setores, por exemplo, como no setor público, a possibilidade de emprestar, de fazer com que o operador, o agente público possa contrair uma operação, um empréstimo com o Banco do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é esse compromisso com esses investidores que, por exemplo, aumentam a dificuldade de empréstimos com aqueles municípios que têm mais dificuldade de prestar, de garantia de pagamento, né? Mas há como fazer pesos e contrapesos. Por exemplo, uma operação com um pequeno município do Piauí, isso tudo é levado em conta justamente para que ele, dentro das condições de busca de operações e empréstimos junto ao banco, ele tenha também condições dentro desse envelopamento, né, de responsabilidade e tudo mais, ele possa contrair também de forma muito responsável. Porque hoje o banco, Joelson, ele está se redesenhando. Existem as fintechs, existem os não bancos, existem os meios de pagamento como Amazon, como Google e tudo mais. Então o banco tem que se reinventar. Imagine se ele, sendo só o banco público, aquele bancão público rígido, a governança existe. Nos patamares de decisão, na capacidade de definir o que é efetivamente de risco mitigado, de risco diminuído para a realização de uma operação, mas ele não pode mais ser um banco, um transatlântico que não dê curvas rápidas, porque tem players muito fortes, como o próprio mercado exige, como os nossos players... São os competidores. Os competidores, melhor dizendo, e as fintechs, as financeiras que hoje começam a aparecer, que emprestam com a maior facilidade porque eles não têm... O giro é tão grande que eles não têm, público, né? Não têm uma retaguarda tão forte. Então, eles emprestam no giro e no risco, justamente na captação daquelas pessoas que buscam crédito fácil. Né? O Banco do Brasil é um parceiro, é um operador. Crédito é o nosso propósito, inclusive cuidado que é valioso para as pessoas, em todos os sentidos, mas é necessário que o banco tenha robustez.
robustez de mercado, para que ele continue sendo um banco que sobreviva a esses anos todos. 210 anos é sinal de que ele, em todos esses tempos, fez a sua estruturação e leu o mercado e tudo que acontece ao seu derredor para poder sobreviver como uma instituição forte que o Brasil precisa. Eu queria agradecê-lo, doutor Eduardo Pereira. Muito obrigado pela participação conosco aqui, vice-presidente de governo do Banco do Brasil. De governo do Banco do Brasil. Muito obrigado pela participação. Muito bem.